Fala aí, meu povo. Vamos analisar hoje as duas partidas de amanhã, tá? Referente à Sul-Americana e à Libertadores. Vamos conversar aqui o que provavelmente pode acontecer na partida, o que a gente pode esperar da partida, a atitude das equipes, se tratando das duas equipes brasileiras, tá bom? Fazer a análise tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, ou seja, os jogos de voltas entre Estudiantes e Corinthians pela Sul-Americana e para a Libertadores entre Internacional e Bolívar. Lembrando que no jogo de ida foi um resultado maravilhoso para as equipes brasileiras. Ambos vitórias de 1 a 0, só que o Corinthians jogou em casa e o Internacional jogou fora. O Corinthians jogou bem melhor que o Estudiantes, né? Já estava dando para ver no decorrer da partida que o Corinthians estava tentando mais, estava se esforçando mais, o Estudiantes não estava conseguindo tanto assim. Por mais que conseguiu um susto aqui ou outro, mas o Corinthians estava com o jogo sob controle, na minha visão, tá bom? E o Internacional, ele conseguiu um gol mágico no início do jogo ali com o Ener Valencia. Então era provável, sim, que o Bolívar ele fosse para cima. O Bolívar, depois do investimento ali do Grupo City, ele conseguiu ter um grandíssimo resultado, tá? Um grande salto de qualidade, tendo mais posse de bola, um futebol ali mais convincente, tá? Mas o Internacional conseguiu segurar a pressão, conseguiu acalmar os ânimos e trouxe o resultado de 1 a 0 para o Beira-Rio. Então vamos começar as análises, tá? Sempre visando os últimos 6 jogos, o retrospecto da equipe no campeonato e no final as probabilidades com base naquilo que eu calculo com um palpite, beleza? Então começando ali com Estudiantes e Corinthians. O Estudiantes, se a gente for pegar os últimos 6 jogos, ele vem de 3 vitórias e 3 derrotas, tá? Então o que a gente pode esperar? Que o Estudiantes ele é uma equipe um pouco 880. Ou ele empata ou ele ganha. Não é muito de empatar, tá bom? Ou ele ganha ou ele perde, perdão. Acabei falando errado. Então o que a gente pode esperar? O Estudiantes, jogando em casa pela Sul-Americana, ele tem 4 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Tá? Ele é um time muito forte dentro de casa. Desde quando o estádio ele foi reformado, a torcida fica um pouco próxima, né? Consegue criar aquele caldeirão. E o Estudiantes vem ganhando, inclusive, de equipes brasileiras, tá? Ele vem ganhando, inclusive, do Fortaleza, na Libertadores do ano passado. Ele consegue grandes resultados dentro de casa, tá? O que a gente pode esperar é o seguinte: o Corinthians não vai ter mais posse de bola que o Estudiantes. A gente vai ver, principalmente nos primeiros 10 minutos, isso mostra na Sul-Americana, que os Estudiantes eles têm o seu pico de pressão. Quando você pega lá as estatísticas do SofaScore, e comparado aos últimos 6 jogos, o Estudiante jogando em casa ele tem mais posse de bola que o adversário e ele consegue chegar mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. Por quê? Porque ele costuma fazer aquele abafa, que ele perde e pressiona muito forte dentro de casa. Então ele aproveita desse ambiente, ele aproveita desse clima para conseguir sufocar o adversário. E é isso que o Corinthians ele vai ter que resistir, tá bom? Para mim, os primeiros 20 minutos vão ser primordiais para o andamento da partida. Se o Corinthians tomar um gol nos primeiros 20 minutos, o desenrolar pode ser perigoso. Agora, se o Corinthians conseguir manter a calma, conseguir manter uma defesa sólida, pelo menos na Sul-Americana, como vem se mostrando com o Luxemburgo, inclusive no último jogo fora de casa, resistindo à pressão do Newell's Old Boys, o Corinthians ele consegue um grande feito, tá? Então, para mim, os primeiros 20 minutos serão determinantes por causa do histórico da equipe argentina. A equipe argentina, nos primeiros 20 minutos, ele consegue suportar, pressionar bastante o adversário. Já o Corinthians, fora de casa, ele é uma equipe que não tem muito a bola. Ele é uma equipe que retém muito no campo de defesa. Ele é uma equipe que joga muito mais pelo contra-ataque. Porém, vale um asterisco aqui. Depois da saída do Roger Guedes, o rendimento do Corinthians caiu muito. Até o Roger Guedes estar no Corinthians, o Corinthians, se não me engano, ele vinha de 10 jogos consecutivos sem perder. Então, a saída do Roger Guedes fez principalmente o Yuri Alberto ficar um pouco perdido no ataque. Porque você tinha um ataque do Corinthians muito bem estabelecido com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes, e de trás você tinha o Matias Rojas chegando no time, e poderia ser um salto de qualidade, ele é um bom jogador, e você ainda tinha o Renato Augusto para conseguir fazer a transição, para conseguir fazer a construção da jogada. Então você tem um Corinthians um pouco mais comedido fora de casa, um time que não fica muito com a bola. O Corinthians precisa suportar os primeiros minutos de pressão do Estudiantes, fazendo com que não vai subir muito a linha de marcação, o Corinthians vai ficar postado no seu campo de defesa, apostando no contra-ataque,
puxado ali por algum ponta, seja o Mosquito, ou seja o próprio Yuri Alberto caindo pelo lado, o time vai tentar jogar por uma bola, e principalmente o Cássio vai ser muito primordial nesses primeiros minutos de jogo. Então, o Corinthians ele vai ter que suportar a pressão do Estudiantes. Depois disso, com base nas estatísticas dos últimos 6 jogos, né, e do histórico ali da Sul-Americana, o Corinthians ele consegue equilibrando a partida, tá bom? Então, muito mais pro final do primeiro tempo. Já pro segundo tempo, o Corinthians consegue equilibrar. Equilibrar não significa uma posse de bola 50-50. Mas equilibrar, eu digo, de uma posse de bola 62, por exemplo, para o Estudiantes e 38 ali pro Corinthians. Entendeu? Então, antes disso, nós vamos ter um Estudiantes com mais de 68% de posse de bola. Esse é o desenho para a partida, tá bom? Com base no histórico fora de casa, o Corinthians ele fica muito mais comedido e o Estudiantes ele pressiona muito mais seu adversário. Agora, pegando na probabilidade, tá? Lembrando que foi 1-0 pro Corinthians no jogo de ida, lá em Itaquera. Probabilidade, Estudiantes 36,7, empate 30 e Corinthians 33,3. O que a gente está falando? De uma probabilidade muito equilibrada, tá bom? Muito equilibrada. Com isso, mesmo o Estudiantes sendo o favorito, o Estudiantes tem mais chance de ganhar por conta de jogar dentro de casa, por conta do seu melhor desempenho. Eu acredito que passa o Corinthians, mas passa suando, tá? Tem grandes possibilidades de dar pênaltis nesse jogo, mas eu acredito que o Corinthians ele consiga suportar a pressão do adversário e consiga pelo menos um empate ou passar nos pênaltis, tá? O Estudiantes ele é favorito para ganhar a partida, mas ele não é favorito, na minha visão, para se classificar. Por quê? Porque a defesa sólida do Corinthians consegue suportar a pressão do adversário. Então, para mim, o Corinthians consegue passar no sufoco, tomando muita pressão, mas ele consegue passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Internacional e Bolívar. O Inter é muito favorito para esse jogo, tá? O Inter, o que está acontecendo? No Campeonato Brasileiro, o Inter está próximo da zona de rebaixamento. Isso na mídia gaúcha já tem levantado a seguinte questão. Que time esperar do Internacional? Já está muito claro que o time do Internacional nas Copas, e eu estou pegando as Copas aqui como Libertadores, mas se estivesse na Copa do Brasil provavelmente seria a mesma coisa, o time está em outro foco, o time está em outro momento. É o famoso virou a chave. Para os pontos corridos precisa tomar um pouco de cuidado, mas sempre com base no histórico, como eu já havia informado, o Inter, jogando no Beira-Rio e principalmente Libertadores, ele tem 3 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Já o Bolívar, fora de casa, por mais que, se eu não me engano, ele tenha ganhado o Cerro Porteño na Libertadores, ele tem uma vitória, e isso como visitante, tá? Uma vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Sendo a última vez que ele jogou fora de casa, tomou um 4-0 do Palmeiras. E era pra ter sido mais. Então, o Bolívar, ele vem de resultados um pouco extremos, tá? Ele vem de 3 vitórias e 3 empates. Por mais que ele não perca, ele apresenta uma instabilidade fora de casa. Por quê? Porque dentro de casa ele tem uma altitude ao seu favor. Já o Internacional, nos últimos 6 jogos, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Né? Então ele oscila muito, ele não tem uma constância. Porém, se tratando do fator Libertadores, se pautando do fator torcida, se pautando do fator time, concentração, e o que o Eduardo Cudê ele consegue movimentar o seu time estando dentro de casa na Libertadores, depois daquele magnífico jogo contra o River Plate, o Internacional é favorito. E o que a gente pode esperar? O Internacional tendo mais posse e tendo mais finalização que seu adversário, diferente do jogo da ida. No jogo da ida, o Bolívar teve muito mais finalização, ele teve muito mais posse que o Internacional. Por se tratar de jogo de altitude, é um time um pouco bem ajustado, o time do Bolívar, mas o time do Bolívar fora da altitude a gente já mostrou aqui que ele não é tão bom assim, tá bom? E inclusive a sua média de posse de bola fora de casa é menor que os adversários, é abaixo de 50%. Já o Internacional, jogando no Beira-Rio, ele tem média de posse de bola superior a 53%. Então a gente vai pegar o Internacional com mais posse de bola, com mais finalização e atacando muito, principalmente na primeira etapa.
A primeira etapa do Internacional nos seus jogos, principalmente Libertadores, é onde a equipe tem mais chance de gol. Foi assim contra o River Plate no jogo da ida, foi assim contra o River Plate no jogo da volta, tá bom? E foi assim, inclusive, contra o próprio Bolívar lá na altitude, tá? O Internacional ele teve muito mais chance no primeiro tempo. No segundo tempo ele conseguiu equilibrar as ações, mas ele é um time que dá os seus sprints ali nos primeiros 45 minutos. Então o Internacional ele consegue fazer uma pressão. Para mim, ele tem grandes chances de marcar gol ainda no primeiro tempo e resolver a etapa sem passar muitos sustos, tá bom? Então, para mim, o Internacional ele tem a maior chance de passar, não à toa que a probabilidade do jogo mostra 45% para o Internacional, 27% para o empate e 27% para o Bolívar. Então, o Internacional ele não vai passar sustos, não vai nem para pênaltis, ele consegue passar para a próxima fase da Libertadores. Beleza? Essa foi a análise pré-jogo. Nós vamos fazer uma análise pós-jogo amanhã. Depois, obviamente, depois dos jogos, né? Então a gente vai fazer, trazendo números, vendo como é que foi a partida, trazendo nossa opinião. Beleza? Então eu quero saber o que você acha aqui nos comentários. Quem que você acha que vai ganhar? Quem que você acha que vai se classificar? Como é que vai estar a sua opinião aí, a sua torcida? Deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e tamo junto e até a próxima. Valeu!